Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Abacuque, no capítulo de número 3, versículos de 16 a 19. E o tema da nossa meditação deste momento é Vivendo pela Fé. Vamos abrir as nossas Bíblias? Enquanto nós abrimos as Bíblias, se você ainda não se inscreveu no canal da Igreja Batista da Trindade, faça a sua inscrição, compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que você conhece, seus familiares, seus amigos, para que outros também possam ter acesso à Palavra de Deus. Vamos fazer a leitura bíblica do texto. Diz assim a palavra de Deus, Abacuque, capítulo de número 3, a partir do versículo 16. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra, a sua bendita palavra. Nós vamos meditar, nesse texto da palavra de Deus. Esse é o último a última mensagem do livro de Abacuque. Durante aí alguns meses nós estivemos aí meditando nesse livro e esse livro tem muito a nos ensinar. O que nós podemos perceber nesse texto, em todo o contexto do livro de Abacuque? Quando Abacuque começou o seu livro, estava no fundo do vale, em conflito com a vontade de Deus. Então se levou até a torre de vigia, esperando pela resposta de Deus. Isso no capítulo 2. Depois de ouvir a palavra de Deus e de ver a sua glória, tornou-se como uma corça saltando confiantemente nos altos dos montes, conforme o capítulo 3, versículo 19. A sua situação continuava a mesma, mas ele havia mudado, estava caminhando pela fé e não pelas circunstâncias, pelas aparências. O que levou Abacuque do vale para o alto do monte? As mesmas disciplinas espirituais que também podem nos elevar: a oração, a visão e a fé. Nas mensagens passadas eu falei sobre a oração e a visão. Esta semana eu gostaria de falar sobre a fé, porque esta passagem é uma das mais magníficas confissões de fé das Escrituras. Abacuque encarou o fato assustador de que a sua nação seria invadida por um inimigo sem clemência. O povo sabia que aqueles babilônios eram homens, pessoas muito más, que invadiam para destruir. E o profeta sabia que muitos do povo iriam morrer e outros iriam para o exílio. A terra seria devastada, a cidade de Jerusalém e o templo seriam destruídos. E, no entanto, declara que confiaria em Deus em qualquer circunstância. Abacuque confessa a sua fé com 3 afirmações que ele faz aí nesses versículos que nós lemos. A primeira afirmação está no versículo de número 16. Em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca.
É isso que ele diz. Versículo 16, ele fala: ouvi isto, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Se Abacuque tivesse dependido dos seus sentimentos, jamais teria escrito esta magnífica confissão de fé. Ao olhar para o futuro, Abacuque viu a sua nação rumo à destruição. Ao olhar para dentro de si, viu-se tremendo de medo. Contudo, quando pela fé ele olhou para o alto, ele viu Deus, e todos os seus medos sumiram, ele ficou em silêncio, ele ficou em paz. Ao longo dos anos, eu aprendi 3 versículos que têm me ajudado a esperar pacientemente no Senhor. O primeiro é: não temais, aquietai-vos, de Êxodo capítulo 14, versículo 13. O segundo é espera, de Ruth, capítulo 3, versículo 18. E o terceiro é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o Salmo 46, versículo 10. Quando você sabe que Deus está trabalhando em sua vida, é capaz de esperar silenciosamente e deixar que Ele faça a vontade dEle. Sempre que nos sentimos agitados, podemos estar certos que nós precisamos parar, orar e esperar no Senhor. Foi isso que Abacuque fez. Ele esperou com paciência, em silêncio, a justiça de Deus sobre aquele povo que atacava o povo de Israel. A segunda afirmação do profeta Abacuque está nos versículos 17 e 18, que dizem assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita de oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Depois que os babilônios passassem por Judá, não sobraria muita coisa. Destruiriam as construções, saqueariam os tesouros e devastariam lavouras e pomares. A economia se desintegraria e não havia motivo para cantar. Contudo, Deus ainda estaria assentado em seu trono, cumprindo os propósitos divinos para o seu povo. Abacuque não podia se alegrar com a circunstância, mas podia se alegrar em seu Deus. Hoje, quando nós olhamos para o nosso país, infelizmente, não há muita coisa para se alegrar. A corrupção na política, que parece que não tem fim, a pandemia, que já faz 6 meses, a economia desabando, a desemprego, carestia, quantas coisas que a gente vê que não tem motivo nenhum de nós nos alegrarmos. Mas há um motivo para nós nos alegrarmos. Esse motivo é o nosso Deus. Ele ainda continua sentado em seu trono, cuidando do seu povo, que somos nós. Deus tem cuidado de você. Saiba disso. Mesmo diante de toda a situação que nós temos passado, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado do seu povo. Coloque isso na sua mente e no seu coração. E a terceira afirmação: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Versículo 19, que ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Se minhas pernas estiverem tremendo e meu coração palpitante, eu procuro um lugar seguro para me assentar e para relaxar.
mas o texto vai falar aqui que Abacuque começou a saltar pelo alto das montanhas como uma corça. Deus nos criou, irmãos e irmãs, para as alturas. Se Ele nos permite passar pelos vales, é para que possamos esperar nele e subir com asas como águia, conforme Isaías capítulo 40, versículo 30 e versículo 31. Conforme disse o grande comentarista bíblico G.C. Morgan, nossa alegria é proporcional à nossa confiança. A nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Quanto mais conhecimento, mais confiança. Quanto mais confiança, mais alegria. Abacuque nos ensina a encarar as nossas dúvidas e conflitos com honestidade. Levar humildemente ao Senhor e esperar que a sua palavra nos ensine. E então, adorá-lo independente do que sentimos e do que nós vemos. Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas pode nos transformar para enfrentarmos as situações desta vida. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é esperar que um dia o juiz se levantará sobre a terra e ele fará justiça ao seu povo. Viver pela fé é se alegrar e exultar-se em Deus, o Deus da minha salvação, mesmo que as circunstâncias mostrem totalmente contrárias. É nós termos alguém que nós nos alegramos, e esse alguém é Deus. E viver pela fé é saber que o Senhor é a nossa fortaleza, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos coloca em lugares altos. Deus nos criou para as alturas, Deus não nos criou para os vales. Nós devemos esperar, aguardar em silêncio a ação do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse livro que é tão maravilhoso, que é o livro de Abacuque, que nos traz confiança e esperança no Senhor, mesmo diante das situações tão complicadas desta vida. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, e nós nos alegramos no Senhor. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, meu irmão e minha irmã.